Onda Certa. Flash desportivo. O Café Tropical na Praça da República, em Coimbra, patrocina o Flash Esportivo. Nesta edição de Flash Esportivo estamos à conversa com o presidente da Ação Futebol de Leiria, Manuel Nunes. A Ação Futebol de Leiria comemora hoje o 95º aniversário. É a mais Universidade da Associação de Futebol de Leiria, que obviamente é a entidade que rege o futebol distrital. Boa tarde, Manuel Nunes. Que significado tem para si e também para a Associação? Obrigado pela atenção. Sim. O facto de... Desculpa, sim. Estava a dizer, o significado tem para si e para a Associação já são 95 anos. É verdade. Boa tarde. É um significado bastante grande, até pelo número que também já começa a ser forte e grande, 95 anos de história, muitas pessoas, instituições, entidades, clubes, treinadores, jogadores, presidentes de clubes, jogadores, espectadores, e muitos autarcas, muitas pessoas ligadas a diferentes instituições que fazem a história da associação, em ligação depois com os próprios órgãos sociais, onde nós não podemos esquecer também outras pessoas que fazem parte de todo este processo, como sejam os órgãos sociais da própria associação, os árbitros, que são uma peça fundamental, são os elementos fundamentais no mérito esportivo da realização de todos os jogos e todos os campeonatos e todas as atividades. Depois os treinadores das secções distritais, das ações de formação, toda a atividade relacionada com a certificação e com o projeto do saber estar e da integridade. São tudo uma série de iniciativas muito importantes que todos nós vamos desenvolvendo e vamos evoluindo cada vez mais, e assim como mais recentemente o próprio projeto do Super Quinas e do Walking Futebol. Portanto, isto é um evoluir muito grande em que não nos podemos deixar de lembrar daqueles campos que eu ainda consegui acompanhar, que são autênticos monumentos da história do futebol distrital e alguns até nacional, do nosso distrito, que entretanto eram platos e depois passaram a sintéticos e a relva natural, e que são, e com grandes melhorias e reabilitação que foi feita, e outros foram reconstruídos de novo, e que são um marco importantíssimo na história do futebol distrital e nacional, e que nós temos que dar relevo, agradecer o trabalho de todos e fazer com que todos sintamos orgulho e paixão cada vez mais pelo futebol, os nossos clubes e pelas terras das quais as pessoas fazem parte e que defendem com muito entusiasmo, carinho e interesse e motivação e dedicação. É este, assim, de uma certa maneira, o que eu sinto ao comemorar estes 95 anos, e que cada vez mais sentimos que os 125 clubes filiados cada vez são mais, cada vez há mais praticantes, ultrapassámos os valores do ano passado ultrapassando o valor de 12 mil praticantes, portanto, graças ao trabalho dos clubes, evidentemente, que têm tido aqui um entusiasmo muito forte, em ligação profunda com as câmaras municipais e as juntas de freguesia, que têm permitido, e as famílias, se tem dado tem sido um marco fundamental no desenvolvimento de todo este processo, onde cada vez mais há esta aproximação, cada vez mais há aqui esta ligação, em que nós não podemos deixar de dizer que se pode chamar hoje, para nós, no atual contexto, o Serviço Nacional de Desporto. Nós somos a instituição, a Associação de Futebol de Leiria, nesta ligação toda com os clubes, com as câmaras, com as famílias, as câmaras municipais neste caso, e connosco, com a Federação, somos aquilo que nós podemos chamar o Serviço Nacional de Desporto, ao serviço da nossa juventude, e hoje em dia até já não é só da nossa juventude, é todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade e queiram praticar futebol. A época está quase a terminar. Que balanço faz da temporada 2023-2024 no futebol, no futsal e também, obviamente, no futebol praia? Sim, pois a época tem corrido normalmente, com uma sequência evolutiva por parte dos nossos clubes e dos nossos praticantes, dos nossos dirigentes, treinadores. Sentimos que os clubes cada vez mais se estão a organizar, estão a melhorar, estão cada vez mais a ter responsabilidade em que haja qualidade técnica e isso depois naturalmente traduz
na atração do espetáculo esportivo e que traga adeptos, portanto, como forma de melhorar o seu funcionamento. Os praticantes têm-se vindo a verificar cada vez mais a existência de uma forma variada, tanto o futebol futsal como o futebol praia, a existência de bons praticantes, só que depois, como se sabe, eles vão ser atraídos naturalmente por outros clubes, e isso o que nós dizemos é a vida, é o futuro, é a evolução, todo o processo desportivo, mas sentimos que em relação também no que diz respeito para além da parte esportiva no clube, de diretores, treinadores, praticantes, também na parte dos árbitros, nós sentimos que temos vindo a evoluir. A nossa arbitragem do Distrito de Leiria tem vindo também a evoluir com uma receptividade bastante grande em relação às arbitragens, à intervenção dos árbitros, aos seus resultados em termos individuais, tem vindo a progredir e evoluir na hierarquia da arbitragem nacional e, portanto, todos nós temos que só agradecer a intervenção de todos e o esforço e a evolução da sua categoria e a melhoria dos seus resultados. Mas, de certa maneira, em termos globais, sentimos devagar, mas que a modalidade, portanto, as 3 modalidades, têm vindo a melhorar progressivamente, graças a um grande esforço de todos. O Presidente da Savalaria, o Sr. Manuel Nunes, muito tem insistido na formação dos dirigentes. É algo que começa a notar uma evolução também da importância... Pois, exatamente, isso é uma peça fundamental, porque todos nós sabemos que é importante o praticante, o treinador, o árbitro, mas depois se não houver um líder num clube que coordena uma equipa capaz de pôr a funcionar esse clube e que a organizar, tudo isto não se consegue concretizar corretamente. Isto não se consegue efetuar com uma certa positividade, com uma certa sustentabilidade e com um certo rendimento. Portanto, nós temos que ter aqui dirigentes que são benévolos. O modelo que existe em Portugal é o dirigente esportivo benévolo, e na Europa, de certa maneira, e globalmente, mas nós todos temos que começar a pensar em aperfeiçoar e melhorar a estrutura organizativa dos clubes, porque muitos clubes já têm 10 equipas, alguns de 12, 14, 15, portanto, são muitos clubes, e isto tudo, muitas equipas, e isto tudo só se consegue com pessoas praticamente a trabalhar o dia inteiro para o clube. Portanto, tem que haver aqui uma certa profissionalização por um lado, e por outro, os dirigentes terem cada vez mais disponibilidade, têm que naturalmente ter mais disponibilidade para a sua atividade diária no clube. Ora, as pessoas se trabalham, tem que haver aqui uma compensação para essa ocupação em relação ao clube. Nós dizemos, já há muitos anos, há mais de 25 anos, nós pedimos é que o Estatuto do Dirigente Esportivo benévolo tenha aqui uma compensação mínima, ou em termos de reforma, tempo de reforma, ou em termos do que diz respeito ao IRS, e haja aqui, para os elementos que são efetivamente dirigentes dos órgãos sociais de um clube, que haja aqui uma compensação, e que não há, porque eu deixo a pergunta, qual é que é a vantagem ou a desvantagem, qual é a vantagem, neste caso, de uma pessoa fazer 25 anos num clube como dirigente? Se não fizesse, qual é a diferença? Há alguma diferença entre fazer e não fazer? Acho que não pode ser, não pode continuar. Tem sido uma exigência relativamente forte, nós temos vindo a fazer. Os programas dos partidos, agora que houve para estas eleições, falavam nessa situação. O atual programa do Governo fala nessa situação. Esperamos e desejamos que ela se concretize e que possa ser feita a revisão do atual Estatuto dos Direitos Esportivos benévolos no sentido de melhorar a atração, dar uma forma de atrair um pouco mais aqui um estímulozinho, que mesmo assim há de ser pouco, um estímulozinho para fazer com que as pessoas percebam que há alguma diferença entre ser diretor e não ser diretor, porque neste momento é difícil, para além da paixão clubística e do amor à terra e à atividade que se faz, de ser compensado. Portanto, não há aqui qualquer tipo de vantagem. Por isso nós desejamos e gostaríamos que houvesse aqui um elemento de favorecimento, de ajuda, de estímulo, que estamos a sentir com muita dificuldade para os clubes, sinceramente. Não só no nosso distrito, mas no país. Já pensa no centenário? Depois temos que pensar no centenário, temos daqui a 5 anos, mas como tu sabes, portanto, isso já não me vai calhar a mim. Nós temos os nossos estatutos limitação de 3 mandatos, eu estou no 3º, faltam 3 anos, portanto, infelizmente não me vai calhar essa iniciativa. Teria muito desejo de o fazer, terei muito gosto em participar no que for solicitado na altura, mas
a atividade do centenário, todas as comemorações relacionadas com o centenário, com certeza irão ser boas, vão ser para outras pessoas, o qual eu desejo o maior futuro e as maiores sortes e as maiores iniciativas e a maior capacidade possível, porque a Associação de Futebol tem muita atividade, tem muita projeção, é muito reconhecida ao nível nacional e, portanto, temos que fazer uma atividade proporcional e digna daquilo que ela efetivamente representa no país para o futebol português. Há pouco e falávamos já na questão dos dirigentes, há já alguns clubes, por exemplo, que têm alguém a trabalhar a tempo inteiro e que obviamente são remunerados para o efeito. Isso poderá ser o futuro, os clubes conseguirem ter alguém a tempo inteiro a trabalhar para poderem também crescer, para terem mais ferramentas para ter um futuro melhor? Tem que haver aqui nos clubes uma pessoa, duas, para que garantam a qualidade da informação, tanto a receber como a enviar, naquilo que diz respeito à atividade permanente do clube. Já é muita correspondência, já é muita informação, já há muita legislação, há muita participação que um clube tem que ter no relacionamento, seja com a associação, seja com a federação, seja com entidades, os patrocinadores, seja com a própria instituição, seja com as câmaras municipais, as autarquias locais, há aqui muita atividade. E repare-se, até a própria associação tem cada vez mais ter aqui um conjunto de funcionários, de pessoas, portanto, contratados e funcionários por parte da instituição, que são eles que garantam, no fundo, a existência desta máquina ao longo destes anos também, e é bom também referir, que tem sido eles que ao longo de 95 anos, os diferentes funcionários em cada época têm garantido um bom funcionamento e evolução da associação. E tem que ser estas pessoas ligadas da associação, com as dos clubes e outras entidades que fazem com que tudo isto cresça e evolua. Portanto, não pode ser, não faz sentido hoje em dia, com a quantidade de informação e de dados que são precisos tratar, tem que ser uma pessoa que está no seu serviço e que vai fazer um intervalo de meia hora para responder a um mail, para responder a uma carta, para responder a uma solicitação, para responder a uma informação. Isto já não faz sentido assim. Eu sei que em muitos casos existe, mas isto tem que haver aqui uma reorganização ou uma outra organização por parte dos clubes, no sentido de ter um secretário-geral, um diretor executivo, pessoas com estas funções, para em todo este relacionamento isto poder funcionar corretamente, abertamente, e hoje ainda por cima, com a utilização dos e-mails, a informação já nem é semanal, a informação é diária, e a correspondência e o funcionamento das mais diversas áreas e setores de intervenção é diário. Portanto, há aqui questões que temos que responder e tratar e abordar todos os dias. E não sei se é bom ou se é mau, provavelmente é os tempos que nós corremos ligados às novas tecnologias e, portanto, a informação tem que correr dessa maneira e, portanto, nós nos clubes temos que nos ajustar a essas iniciativas e é isso que nós achamos que vai ter que acontecer. Os que não fizerem correm o risco de se atrasar, não deixam de não existir, mas vão se atrasar um pouco e vão ter dificuldades em responder em tempo útil a tudo aquilo que é solicitado e estar em cima dos acontecimentos. É só isto que eu sinto. O que se passa no desporto passa-se nas outras áreas e das outras atividades da atividade económica do país e das nossas empresas e das nossas instituições e das nossas entidades a que estamos ligados e, portanto, isto tem que ser efetivamente proporcional e progressivo e evolutivo. Não temos aqui outra hipótese de não ser assim. Não tem outra hipótese de ser assim. Então também esta época, tanto no futsal como no futebol, para já, também com alguns bons resultados na formação, também a nível sénior dos vários clubes da Ação Futebol Leiria, sendo também que há uma maior aposta, há um maior crescimento e também uma maior ambição por parte dos clubes, a tentativa de chegarem também um pouco mais acima em termos de patamares, obviamente também sempre com a cabeça de troca e menos. Sim, acho então isso é natural e faz parte da marca dos clubes e da atividade dos clubes desportivos e nesta parte diz respeito dos clubes que estão inscritos na Associação de Futebol Leiria. Todos eles querem ter uma melhor competitividade, participação, os melhores jogadores, as melhores equipas, ganharem, atingirem os melhores resultados, participarem nas provas distritais e depois poderem ganharem-nas e depois poder participar nas nacionais e ter cada vez mais uma boa intervenção. O único problema que existe aqui, como tu sabes,
porque tu és conhecedor da situação, é que depois este processo é aquilo que acontece em termos naturais, e é a evolução da vida, da atividade esportiva de todos nós, que é um bom jogador que desponte dos nossos clubes, provavelmente vai ser um fruto apetecido para outros clubes dos escalões superiores e depois vai de certa maneira enfraquecendo. Portanto, nós todos os anos andamos aqui, é o que muitos diretores dizem, treinadores, andamos aqui todos os anos os clubes a fabricar bons jogadores para depois irem para os melhores clubes. Mas isso é a evolução normal das coisas, é o progresso e portanto nós até de certa maneira ficamos satisfeitos por produzir bons praticantes e deles evoluírem e se integrarem na sua vida desportiva. Portanto, e nesse aspecto os clubes de Leiria, da Associação de Futebol de Leiria e do nosso distrito têm feito um excelente trabalho, um trabalho que eu por vezes a pensar comigo próprio digo fantástico, como é que é possível, repetiram outra vez o processo, foram embora 2, 3 jogadores bons e estão outra vez numa fase evolutiva de progressão, a construir novos jogadores e passado 1, 2 anos e estão eles, naturalmente, com uma boa equipa e com bons jogadores. Isso tem-se visto naturalmente e ainda bem para os clubes, ainda bem para os jogadores, ainda bem para nós todos, a Associação de Futebol de Leiria, porque é sinal de que eles estão a trabalhar bem e têm um bom método de trabalho e uma boa organização. Vários clubes a nível nacional, obviamente por todo o país, têm falado nisso, algumas ações também já. Muitos clubes defendem que o Campeonato de Portugal deve ser reestruturado, deve ser alterado. Também muitos clubes apontam os elevados custos para a participação no mesmo. Que posição defende a Associação de Futebol de Leiria e se concorda também que devia haver talvez aqui maior contenção de custos para a participação ou seja, não haver uma decalagem tão grande da passagem dos distritais para os campeonatos nacionais? Pois, esse assunto merece só um programa, isso era só um programa para ser tratado. Como tu sabes, o modelo que está em vigor, aparecem os regulamentos, existem os regulamentos, num período próprio de discussão pública e que foi aprovado. É que o problema é que isto teve em discussão pública estes regulamentos e foi aprovado. E ficou assim, portanto não houve, há propostas de alteração e se as houve, não foram significativas para poder fazer alteração. Portanto, isto está em vigor por um determinado período. E este calendário foi proposto, como tu sabes, pela própria Federação Portuguesa de Futebol, que merece observação e análise, é a nossa opinião, e achamos que sim, senhores. Positivamente, ele deve ser reavaliado, reanalisado e reajustado. Sentimos que os clubes ficam aqui com um grande hiato de interrupção, que tem vantagens e desvantagens para os diferentes intervenientes do processo, mas que achamos que merece ser analisado. E merece ser revisto. Mas isso tem que haver aqui tem que haver aqui um período próprio para análise e reflexão através dos campeonatos. Isto não pode ser, no período em que está para discussão, e está em discussão, as pessoas não discutem. E depois quando está aplicado, que é geralmente o que acontece, e se verifica na prática o que é que se sente de bem ou de mal, as pessoas dizem que tem que ser alterado. Portanto, os regulamentos têm regras e portanto, temos que estar realmente e efetivamente em cima do acontecimento, referir o que é efetivamente de fazer mudança, escrever, fazer propostas de análise, da nossa parte nós fazemos, e depois a seguir apresentá-las à Federação para que sejam feitas as diferentes análises e as diferentes reestruturações e as diferentes modificações. Isto não chega só, nós estamos aqui os dois a dizer que é importante mudar, mas depois não há proposta nenhuma de mudança. Estás a ver, Cid? Portanto, isto tem que haver aqui um comprometimento, como tu sabes, nos tempos próprios, nos momentos próprios, por escrito, o que é que se pretende fazer como alteração, porque depois não chega só a dizer que alterar este pontinho aqui, mas tem uma implicação noutros pontos do regulamento, então o que é que se faz, então, e o que é que se pretende, e depois isto ser discutido, analisado e aprovado. Não é? Isto, como se sabe, não é? Isto não chega só, tu teres uma opinião, eu tenho uma opinião, eu acho que deve ser assim, tu achas que deve ser assim, mas qual é a conclusão final? Portanto, isto tem que tudo ser feito com uma profunda análise, uma profunda discussão pública, a participação das pessoas, escrever, dizer o que é que pretendem fazer, efetivamente, qual é o ponto do regulamento que se pretende analisar, que se pretende estudar e que modificar, e que efeitos é que tem, para percebermos todos o que é que estamos aqui a fazer. Em relação aos custos, como tu sabes, a Federação, eu penso que participa com as despesas efetivas. Isto é um campeonato nacional, são as despesas que estão de certo modo já há alguns anos em vigor,
é os custos de ser um campeonato nacional e de passar para o distrital, mas isso, quando nós fazemos uma proposta de progressão para um campeonato a este nível nacional, temos que perceber o que é que está em causa e que mudanças é que há e que custos é que isso tem. Não chega só a dizer que eu quero. Portanto, tudo isto tem um custo que nós devemos estudar, analisar, fazer um estudo até de certa maneira de funcionamento da atividade no ano seguinte, para um estudo económico, que implicações é que tem, que vantagens é que nós temos em termos económicos, que se vai pôr em risco algum funcionamento do nosso clube ao ano ou não. E, portanto, é isso que tem que ser feito. Não, acho que não devemos só desejar querer ter uma atitude esportiva, esquecendo a outra que é fundamental, que é a económica e sustentável. E cada vez mais até ao nível do profissionalismo, ao nível internacional, como tu sabes, em países como a Inglaterra, e a própria UEFA está a estudar isso, começar a ter limites de investimento por parte de fundos ou entidades económicas, ou empresas, no financiamento de clubes. Portanto, aliás, ainda esta semana passada tivemos um clube português que a UEFA sinalizou como uma penalização em relação a um incumprimento financeiro, não é? Portanto, isto cada vez vai acontecer mais. Portanto, não chega só nós dizemos que queremos, que é bonito, temos que todos ser muito frios, um gestor tem que ser muito frio, um gestor desportivo neste caso, ser muito frio, analisar a sustentabilidade para onde o clube vai participar e o que é que tem que fazer para que a situação seja normalizada e que não haja problemas para o clube. Três perguntas é a minha opinião, mas isso é a minha opinião em relação a tudo nesta matéria. Não é só ao desporto, é para tudo. Isto é em relação a qualquer empresa. Depois há uns clubes que arriscam mais, outros arriscam menos. Assim como há empresas que arriscam mais e menos, e umas correm bem e outras podem não correr, não é? Três perguntas para terminarmos esta entrevista, que já vai longa, mas obviamente também é sempre importante falar consigo. É o que tu quiseres. Porque realmente sempre à vontade, sim, sempre à vontade de falar com as pessoas abertamente e participar nas discussões, porque é desta forma que nós conseguimos fazer com que as pessoas entendam os problemas, entendam como é que funciona, e às vezes, quando isto não acontece, como tu sabes, começam-se aqui a levantar ideias estranhas, esquisitas, e as dúvidas portanto, não são esclarecidas, e as pessoas pensam que realmente há determinadas perspectivas que estão em curso e não é essa a verdade, não é isso que é verdade. Queria falar um pouco também sobre a arbitragem. É público e também tem sido alvo de elogios à arbitragem de Leiria. Também me parece que o número de árbitros aumentou um pouco. É já suficiente ou continua a ser insuficiente para a oferta esportiva que existe no futsal e no futebol? Sim, tu sabes, sim. Tu e as pessoas ligadas especificamente, no caso dos clubes, dos treinadores, dos dirigentes e os próprios jogadores sabem. Então nós temos um jogo de futebol, não é? Um jogo de futebol, para uma equipa, faz um jogo ao fim de semana. O que é que acontece a esse jogador? Dá-se-lhe descanso, porque é um jogo por fim de semana é relativamente forte e, portanto, deve-se dar aqui 48 horas de descanso para ele não fazer. E os árbitros, isso não acontece. Os árbitros levam aqui, no fundo, uma sequência lógica de uma série de jogos, seja dos escalões mais novos, seja depois dos séniores, seja da divisão de honra, seja das divisões que forem, tem aqui uma série de jogos a fazer, que isto fica aqui com um cansaço acumulado, que eles depois já têm dificuldade em resistir, e nesse aspecto, quanto mais árbitros houver, mais eles descansam. Há aqui uma hipótese de haver descanso. Assim como há em relação a um jogador. Então, se o jogador está cansado ao fim dos 70 minutos de jogo, no caso do futebol, é substituído e vai recuperar. O árbitro não tem essa hipótese. A única hipótese que tem de recuperar, estar cansado, é ver um outro árbitro arbitrar o seu jogo. Portanto, os árbitros nunca são demais. Os árbitros deviam existir mais, deviam proporcionar mais descanso, até para eles estarem mais descansados, mais folgados, mais concentrados, mais disponíveis para o próprio jogo e não estarem saturados de uma série de jogos que fazem seguidos num fim de semana. Portanto, quantos mais existirem, melhor, evidentemente. No que diz respeito à nossa em termos globais, penso que nós temos vindo a evoluir lentamente e progressivamente em termos de quantidade e qualidade. Como se sabe, no que diz respeito ao topo da hierarquia da arbitragem, eu até não devia dizer isto muito alto, mas se nós compararmos com as outras associações, começamos a apanhar aqui uma surpresa de verificar que a Associação de Futebol de Leiria, em termos profissionais,
tem valores que dificilmente outras associações têm, no que diz respeito à qualidade e quantidade, seja no futebol, seja no futsal e até agora no futebol praia. E de um outro pormenor que tu sabes, no feminino. Nós fomos ver, no feminino, nós temos aqui árbitras, já com um nível, nós é que se calhar nós todos não damos o devido necessário e o fundamental e o específico valor, mas nós fomos ver, em termos globais e gerais, temos aqui uma série de árbitras já com um nível de grande excelência, nomeadamente do futsal, ao nível nacional. Não é? Portanto, para a nossa parte, temos vindo a fazer os possíveis e tudo o que é necessário e fundamental para fazer a evolução da arbitragem, todas em ligação estreita com o Conselho de Arbitragem e evidentemente também, em reuniões também, quando possível, com os próprios núcleos da árbitros da Leiria, da Associação de Futebol Leiria, no sentido de fazer com que haja aqui uma evolução constante. Agora, como tu sabes, isto passa sempre muito pelos próprios árbitros, para a disponibilidade que eles têm, das suas famílias, porque isto hoje em dia, cada vez mais, para aquilo que nos vamos apercebendo, pesa nas decisões dos árbitros, é a componente familiar, e depois, claro, a ambição que as pessoas têm, o desejo que têm, os objetivos que pretendem concretizar, as possibilidades que têm, é tal e qual como um atleta, não é? E depois na estreita ligação e harmonia com o próprio Conselho de Arbitragem a organizar toda esta atividade. Em ligação também estreita com a Federação Portuguesa de Futebol, o seu Conselho de Arbitragem, penso que temos vindo progressivamente, lentamente, mas progressivamente, e de uma certa forma evolutiva e progressiva, a aumentar e a melhorar a qualidade da arbitragem no distrito. Algumas associações começam já a criar um campeonato ou um torneio de sub-23, no sentido também de combater o abandono do atleta, sobretudo vai estudar quando passa para séniores também. Pondera que possa existir aqui alguma competição para tentar combater esse facto, ou acha que é difícil em termos de logísticos, em termos organizacionais, organizar uma competição deste género? Perfeitamente de acordo. Como se sabe, já há muitos anos, o número de pessoas, de jogadores que abandonam, onde se abandona mais a atividade do futebol, é no primeiro ano, segundo ano sénior. E, portanto, é fundamental que haja aqui um campeonato que faça com que os clubes tenham aqui uma atividade que permita que eles se mantenham. Alguns clubes já por si fizeram, e tu sabes isso, as equipas B. Vão tendo as equipas B para tentar fazer uma sequência progressiva de todos os jogadores, com um aproveitamento máximo na carreira do praticante do seu clube e na evolução e para perceber como é que vai ser a evolução desses jogadores. Portanto, nós, para a nossa parte, temos isso em análise, temos isso em estudo. É fundamental e é muito importante que haja esse tipo de campeonato para que estes jovens não cheguem ao último ano de júnior e depois no outro ano a seguir abandonem. Mas também abandonam porquê? Também todos nós sabemos, porque geralmente isto tem uma certa coincidência entre o fim da escolaridade obrigatória do 12º ano e na ida destes jovens todos para muitos, a grande maioria das pessoas, para o ensino superior em diversos pontos do nosso país. E isso é difícil combater. Isso seria feito em análise, está a ser feita uma análise o mais cuidada possível, em ligação até com a própria Federação. Falta implementar isso. Provavelmente vamos ter que mexer nesse pormenor o mais rápido possível, de acordo com os clubes, porque isso, como tu sabes, tem que ser aprovado em Assembleia de Clubes. Nada destas decisões são só exclusivas da nossa Lavra, tem que ser aprovado em Assembleia de Clubes, da Assembleia da Associação, até 31 de janeiro, para ser aplicado no ano seguinte. É isso que nós também andamos em cima desse acontecimento, andamos a ver o que é que os clubes pensam, fazer o que é que acham que é melhor. Está em análise, na minha opinião, pessoal, é obrigatório. Mais duas perguntas para terminarmos esta entrevista. Uma delas, já falámos isso em off há bem pouco tempo, as finais das taças distritais são todas, vamos chamar a sul do distrito, o norte voltou a não ser contemplado. Mas onde é que é o sul? Nós já falámos nisso e tu já deste a resposta, mas onde é que é o sul do distrito? Pá? Marinha Grande é o sul do distrito? Não, Marinha Grande não é. Sul do distrito. Então, mais, onde é que é mais no Mas eu queria dizer é que, ou seja, Pombal para cima Nazaré. Não há nenhuma final. Olha, foi ontem a uma final, foi do futsal, lá em Nazaré. É sul do distrito?
Não, tu já sabes, em relação a essa matéria, portanto, às vezes as pessoas falam, abordam essa questão, mas o problema é este, como se sabe, nós temos há muitos anos mesmo, há 25 anos, olha, precisamente há 25 anos este critério, explorar o mais possível, saber quem são os finalistas, não é? E depois, de acordo com a perspectiva de finalistas, encontrar um espaço, portanto um campo de futebol ou de futsal, um pavilhão, para fazer a final e tentar ficar ali o mais no meio possível desses dois clubes. Só que há aqui um problema, é que nós não temos instalações. As instalações que temos para poder fazer essas provas são municipais. São pavilhões municipais ou campos municipais. Alguns têm sido clubes, têm disponibilizado, mas nós temos tido sempre esse critério. Deixar fazer com que essa final seja o mais central possível, equidistante dos clubes. Agora, como tu facilmente percebes, não é muito fácil arranjar o mais possível um espaço milimetricamente seja equidistante de dois clubes que, entretanto, nos quartos de final tínhamos uma perspectiva, nos meios finais é outra perspectiva, e depois chegou à final dois clubes que, entretanto, depois há aqui uma diferença de 20 km. Não temos hipótese de combater isto. Não temos qualquer hipótese. Portanto, é assim que tem sido este o critério, é assim que temos feito. Temos contado muito com a disponibilidade das câmaras municipais, todas elas têm sido sendo espetaculares. Agora, é este o critério e é isto que nós temos feito. E é isto, tu sabes que é assim há muitos anos. Mesmo para terminar, de que forma, na sua opinião, é que o Distrito e a região poderão beneficiar com o facto de Portugal ser um dos países organizadores do Mundial 2030? Sim, nesse aspecto acho que vai poder beneficiar, porque no nosso distrito tem aqui alguns locais com pequenos grandes investimentos e melhorias, são centros de atração para seleções para treinarem, mesmo não só do Mundial, mas estavas a falar do Mundial, não foi assim? Sim. Não só em relação ao Mundial, mas no futuro, porque tendo instalações relativamente boas, com uma boa instituição relacionada com a hotelaria, é meio caminho andado para ter aqui uma seleção atraída por participar nessa atividade. Porquê? Porque a nossa zona, o nosso distrito, muito junto à costa, é relativamente mais frio do que outras localidades fora deste âmbito, por exemplo, seja o interior ou o próprio Algarve. O Algarve tem ali a atração do Algarve é uma série de infraestruturas que se complementam entre si, porque a temperatura ambiente é até bastante mais quente em relação à nossa, que é muito agradável e bastante amena. E qual é que é a importância disto? Todos nós que andamos no terreno esportivo sabem que a temperatura exterior tem implicações no rendimento do atleta. Portanto, quanto mais frio, claro, não é frio, menos de 10 graus, mas de 10 graus positivos, 15 graus positivos, 16 graus positivos, 12 graus positivos, são uma excelente temperatura para treinar e para jogar. E para aproveitar o rendimento dos praticantes. Portanto, eu acho e penso, aliás, nós temos feito um pouco esse trabalho junto às autarquias do sistema a fazer reabilitação, reajustamentos, fazer aproveitamento das suas instalações esportivas, aliciar estabelecimentos de hotelaria para fazer investimentos para construir hotéis juntos, perto desses equipamentos esportivos, nomeadamente campos de futebol, e para sair sempre, porque isto no futuro vai ser sempre assim, e cada vez há mais. Como tu sabes, hoje já não é só o masculino, é também o feminino, é o futebol, é o futsal e o futebol praia. Portanto, isto, cada vez mais, há mais procura destes espaços, mas tem que haver concorrência, né? Se eles não existirem, não vai atrair, certeza absoluta. Foi entrevista com o professor Manuel Nunes, presidente da Ação Futebol de Leiria. A entidade que gera o futebol distrital comemora hoje o 95º aniversário. O desporto regressa às 11 da noite para mais uma edição de Flash Esportivo, totalmente dedicado à divisão de honra da Ação Futebol de Leiria. Flash Desportivo. O Café Tropical na Praça da República, em Coimbra, patrocina o Flash Esportivo. Onda Certa.